66 milhões de anos atrás, nos últimos dias do período Cretáceo, o mundo estava à beira de uma transformação inimaginável. A América do Norte era uma terra de florestas densas, paisagens vulcânicas e planícies costeiras úmidas. E governando esse mundo selvagem e imprevisível estava o lendário Tyrannosaurus Rex, o predador supremo, a sombra temida que nenhuma criatura queria encontrar. Mas até um rei não é invencível ao tempo. À medida que o Cretáceo chegava ao seu fim catastrófico, muitas espécies interagiam com o T-Rex, algumas como presas, outras como rivais, e outras apenas como testemunhas dos últimos capítulos do reinado desse gigante antigo. Estas foram as últimas criaturas a ver um T-Rex vivo, momentos antes de um dos maiores eventos de extinção da história da Terra acabar com elas para sempre. Antes do impacto, a América do Norte era um ecossistema vibrante e cheio de vida. Mas sob o dossel verde, algo estava mudando. O clima estava alterado, a atividade vulcânica aumentava e até a flora evoluía. Nesse mundo frágil, mas ainda vivo, caminhava a última geração de T-Rexes. E ao redor deles estavam as criaturas que, sem saber, compartilhavam os últimos dias do maior predador terrestre de todos os tempos. O Triceratops foi um dos últimos rivais do T-Rex. Enorme, pesado e armado com 3 chifres afiados, era um dos poucos dinossauros capazes de enfrentar um T-Rex de igual para igual. Fósseis mostram marcas de mordidas de T-Rex nos ossos dos Triceratops, algumas até cicatrizadas, indicando batalhas ferozes. Nos últimos dias antes da extinção, manadas de Triceratops ainda cruzavam as planícies, alimentando-se tranquilamente, às vezes coexistindo, outras vezes lutando pela sobrevivência. Outro dinossauro presente nos últimos dias foi o Edmontosaurus, um grande herbívoro bicodepato, que vivia em enormes manadas. Eles eram uma das principais presas do T-Rex. A abundância desses herbívoros moldou o estilo de vida do T-Rex. Em seus últimos dias, ainda vagavam por rios e florestas, sem saber que estavam entre os últimos a cruzar o caminho do seu predador mais temido. Nos céus, reinava o Quetzalcoatlus, o maior animal voador que já existiu, com uma envergadura de até 11 metros. Mesmo não interagindo diretamente com o T-Rex, certamente o observavam do alto, circulando carcaças, vigiando batalhas ou simplesmente planando sobre a mesma terra que ambos dominavam. Dinossauros de crânio estranho, como o Dracorex e Pachycephalosaurus, também viviam ao lado do T-Rex. Pequenos, mas territorialistas, evitavam o predador sempre que possível, mas ocasionalmente o viam passar pelas florestas, uma visão assustadora e silenciosa. Surpreendentemente, aves modernas também viveram com os últimos T-Rexes. Pequenas, ágeis e adaptáveis, comiam insetos, sementes e pequenos animais. Foram algumas das últimas criaturas a ver o T-Rex vivo e as únicas descendentes de dinossauros que sobreviveram ao desastre. Nos rios vivia o Deinosuchus e outros crocodilianos. Eles viam o T-Rex sempre que este se aproximava para beber água ou caçar perto das margens. Criaturas silenciosas e resistentes, testemunharam os últimos movimentos do gigante. Essas criaturas viveram seus dias sem saber que um asteroide já viajava em direção à Terra. O céu ainda era azul, as florestas ainda eram verdes, mas o tempo estava acabando. Nos últimos dias ou semanas, os T-Rexes ainda caminhavam por um mundo vivo, porém prestes a desmoronar. Apesar dos sinais globais de mudança, vulcões ativos, clima instável, ecossistemas frágeis, a vida continuava. Os T-Rexes ainda caçavam, protegiam territórios e cuidavam de ninhos. O mundo parecia normal, mas estava prestes a enfrentar o seu fim. Durante seus últimos dias, os T-Rexes realizaram suas últimas caçadas. Evidências fósseis indicam que continuaram a caçar até o limite da extinção. As manadas de Edmontosaurus e os Triceratops ainda eram abundantes. Imagine um T-Rex escondido nas sombras, movendo-se silenciosamente, pronto para atacar. Ao encontrar suas presas, iniciava a perseguição, um ritual milenar que estava prestes a acontecer pela última vez.
Várias criaturas observavam essas cenas: pachycephalosaurus escondidos entre árvores, aves voando acima, pequenos mamíferos fugindo entre as raízes, crocodilianos esperando pacientemente na água. Todos foram testemunhas das últimas caçadas do predador supremo. Os mamíferos da época eram pequenos, parecidos com roedores, porém muito inteligentes. Alguns, como o Didelphodon, fortes o suficiente para quebrar ossos, viviam próximos a rios. Eles certamente viram terrestres durante suas rotinas noturnas, espreitando restos de comida deixados por grandes predadores. Foram alguns dos últimos a ver um T-Rex vivo, e sobreviveram. Então chegou o dia que mudou tudo. Um asteroide de 10 a 12 quilômetros entrou na atmosfera terrestre, brilhando como 1000 sóis. Criaturas olharam para o céu confusas, talvez assustadas. Em seguida, uma explosão colossal atingiu o planeta na região onde hoje é a Península de Yucatán. Florestas foram queimadas instantaneamente, ondas gigantescas varreram costas, e tudo perto do impacto morreu em segundos. Mas as criaturas distantes do impacto enfrentaram um inimigo ainda maior. Semanas depois, o céu escureceu quando poeira e cinzas bloquearam o sol. Plantas morrerão. Herbívoros morreram. Predadores morreram de fome. Os últimos terrestres não foram mortos pelo impacto direto. Eles morreram lentamente, quando seus ecossistemas desabaram. As últimas criaturas a vê-los foram aves sobreviventes, pequenos mamíferos, crocodilianos, répteis e insetos. Esses sobreviventes foram os verdadeiros últimos seres a testemunhar um T-Rex vivo. Sua capacidade de adaptação permitiu que continuassem após o desaparecimento dos gigantes. As aves sobreviveram comendo sementas enterradas. Mamíferos sobreviveram escondidos em tocas, alimentando-se de insetos e raízes. Crocodilianos sobreviveram em rios, precisando de pouca energia. Tartarugas, anfíbios e lagartos sobreviveram escondidos e protegidos pela água e pela lama. Eles se tornaram os herdeiros da Terra. A extinção do T-Rex não foi apenas o fim de uma espécie, mas o fim de um mundo inteiro. Um mundo que existira por milhões de anos. Quando o último T-Rex caiu, não houve testemunhas que entendessem a grandeza desse momento. Mas a vida continuou. Dos mamíferos surgiram primatas, e dos primatas, nós. Hoje, nós somos os narradores do fim do T-Rex. Reconstituímos sua história através de fósseis e ciência. As últimas criaturas a vê-lo não sabiam o que testemunhavam, mas nós sabemos.